Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, dando sequência ao nosso estudo de prismas. Nós vamos comentar aqui de dois prismas especiais, que é o paralelepípedo, e um paralelepípedo especial, que é o hexaedro regular, que é o cubo. Então, paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? Ele é um prisma onde a base é um retângulo. Se a base é um retângulo, a gente já sabe que a face lateral vai ser retangular, né? Porque ele é um prisma. Então, aqui está o nosso paralelepípedo. Se nós pararmos para analisar, possivelmente não, né? Eu acho que com certeza o paralelepípedo é a construção geométrica mais abundante que nós temos, né? É muito comum, porque como é fácil a gente construir ângulo reto, então paralelepípedo, reto, retângulo, o ortoedro, reto, retângulo, isso aqui é bem comum nós encontrarmos. Então aqui, ó, aqui, o paralelepípedo. Deixa eu colocar agora aqui a parte invisível. Aqui. Paralelo. E aqui também. Paralelo. Olha que bonitinho que ficou. Ficou torto. É por causa da luz, é o brilho da TV. Se você arrumar lá o contraste da TV, ele fica reto, tá? Então aqui tá retinho, tá bonitinho. Então olha só. Qual é a diferença que nós vamos utilizar em relação aos prismas? Nenhuma. A gente só vai pensar da seguinte maneira. As dimensões, a gente vai falar que o paralelepípedo ele é composto por dimensões. Então nós temos aqui, ó, essa dimensão vai ser o comprimento, essa dimensão aqui é a largura, que eu vou chamar de B, e aqui eu tenho a altura, que eu vou chamar de C. Comprimento, largura e altura. Tudo bem? Daí o que nós precisamos encontrar para essa figura? Área lateral, área total e volume. Então, letesgo. Quem que é a área lateral? Vou fazer aqui a superfície lateral. Qualquer prisma na face da Terra, a superfície lateral não é o perímetro da base multiplicado pela altura? Então perceba que a base é um retângulo. Então, quem que é o perímetro da base, né? O perímetro da base vai ser 2 vezes o comprimento, então vai ser 2A, mais 2 vezes a largura, 2B. E nesse caso, multiplicado pela altura, que é a dimensão C. Então, nós podemos dizer, ó, que a área lateral de um paralelepípedo é 2 vezes o comprimento vezes a altura, mais 2 vezes a largura pela altura. Essa é a área lateral de qualquer paralelepípedo na face da Terra. Tudo bem? Área total. Como que nós calculamos a área total de um paralelepípedo? Então, ó, a área total, ela é dada por área lateral mais área da base. 2 vezes a área da base. 2AB. Então, ó, a área total de um paralelepípedo é 2 vezes o comprimento vezes a altura, mais 2 vezes a largura vezes a altura, mais 2 vezes a altura vezes o comprimento vezes a largura. Aqui, se você quiser, é bem comum eles colocarem em evidência, só colocar aqui, ó, área total, é bem comum eles colocarem o número 2 em evidência, ó. Então aqui nós vamos ficar com AB mais, deixa eu fazer aqui, talvez saia da tela ali, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então quem é a área total? A área total, coloco o 2 em evidência, que vai ficar AB mais AC mais BC. Então essa é a área total, ó. 2 vezes comprimento vezes largura, mais comprimento vezes altura, mais largura vezes altura. Tudo bem? E o volume de qualquer paralelepípedo, assim como em qualquer prisma,
é a área da base vezes a altura, não é? Volume é a área da base vezes a altura. Só que no paralelepípedo, as dimensões A, B e C que representam isso, ó. Então quem que é a área da base? A área da base é A vezes B. Multiplicado pela altura, que é quem? C. Então perceba que o volume do paralelepípedo é o produto das suas três dimensões, tá? Então essas são as relações que eu tenho no paralelepípedo e perceba que todas elas dependem exclusivamente das três dimensões, do comprimento, da largura e da altura. Eu vou introduzir aqui um elemento novo, tá? Que nós não tínhamos no prisma, mas nós vamos ter no paralelepípedo e vamos ter no cubo também, que é quem? O segmento de reta que une esse vértice lá da face posterior a esse vértice da face inferior, tá? Esse segmento aqui, moçada, é a chamada diagonal do paralelepípedo. Aqui nós temos a diagonal do paralelepípedo. E como que nós calculamos a diagonal do paralelepípedo? Deixa eu apagar aqui para você. Então, olha só. Aqui, nós vamos pensar da seguinte maneira. Então, olha só. Aqui nós temos... A base não é um retângulo? A base é retangular, tudo bem? Daí, deixa eu pegar aqui o verdito. Aqui eu tenho a diagonal do retângulo da base. Mas como é um retângulo, certeza absoluta que aqui nós temos um ângulo de quantos graus? 90. Esse aqui é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, aqui eu tenho um cateto, que é o comprimento do paralelepípedo, e aqui eu tenho outro cateto, que é a largura do paralelepípedo. Então, um cateto é A, outro cateto é B. E quem é essa hipotenusa aqui? A hipotenusa é a diagonal da base. Tudo bem? A diagonal da base. Agora, se nós aplicarmos na base o teorema de Pitágoras, o que que nós temos? Nós temos que a diagonal da base ao quadrado é igual ao comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado. É isso que nós temos na base. A diagonal da base ao quadrado é a largura ao quadrado mais o comprimento ao quadrado. Tudo bem? Daí o que que vai acontecer? Lá da geometria de posição. Essa aresta C, a altura do paralelepípedo, ela é perpendicular à base. Não é? Daí a gente viu um teorema seguinte, ó. O ponto de interseção da reta perpendicular, que é esse aqui, toda e qualquer reta do plano que passe por esse ponto de interseção vai fazer quantos graus? Vai formar quantos graus com a reta perpendicular? 90. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E olha só que bonito. Nós criamos um outro triângulo retângulo. Só que nesse triângulo retângulo, o que que nós temos nesse triângulo retângulo? Ó? A diagonal da base é um cateto, a altura do paralelepípedo é um outro cateto e a diagonal do paralelepípedo é a hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que que nós podemos dizer? Ó? Que a diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual a diagonal da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Beleza? E daí o que que nós temos? Ó? Eu posso trocar essa diagonal ao quadrado por esse valor aqui. Então nós temos que a diagonal do paralelepípedo ao quadrado vai ser igual a Dzinho ao quadrado. Quem que é Dzinho ao quadrado? É A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ou seja, quem que é a diagonal? A diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada da soma do quadrado das dimensões. Então perceba, ó, que no paralelepípedo tudo corre, tudo gira em função das dimensões. Uma coisa muito importante, que é um erro muito comum aqui, tá, moçada?
Não vá simplificar o quadrado com a raiz. Isso aqui é uma soma, nós não simplificamos na soma. Toda vez que você faz essa simplificação aqui, ó, morre um panda na China. Então cuidado, ó, não faça isso, tá? É uma pergunta que me fazem dizer, professor, eu posso simplificar o quadrado com a raiz? Geralmente eu falava assim, não pode, porque é uma soma, você não pode simplificar. Hoje eu respondo assim para a moçada, eu falo assim, ó, eles vêm perguntar, professor, eu posso simplificar a raiz com o quadrado? Eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, procura a fórmula da diagonal. O cara vai lá, abre a apostila e procura a fórmula da diagonal. Eu falo assim, ó, eu falo, olhe na fórmula tem a raiz na fórmula? Daí o cara fala assim, sim, professor, temos a raiz na fórmula. Daí eu falo, então, se pudesse simplificar, a fórmula já vinha 100. Tudo bem? Então não simplifica. Esse é o erro mais comum que tem. O que eu já vi gente perder fazenda por causa disso aqui, ó, simplificar esse quadrado com o índice da raiz numa soma, tá? Não faça isso, beleza? Daí o que vai acontecer? Esse é o paralelepípedo. Daí nós temos o outro prisma especial, que daí, vindo do paralelepípedo, é o hexaedro regular, que é o bom e velho cubo. O que vai ser o cubo? Ui. O cubo, moçada, ele nada mais é do que um paralelepípedo que tem todas as dimensões iguais. Então tá aqui. Aqui nós temos o cubo. Tudo bem? Daí o que acontece? O cubo ele vai ter comprimento A, largura A, altura A. Daí o que você faz? Você troca todas as relações do paralelepípedo pelos valores do cubo. Então, por exemplo, ó, área lateral do cubo. O que é a área lateral do cubo? Todas as faces do cubo não são quadradas? Então, na lateral do cubo, tirando as duas bases, na lateral do cubo eu vou ter 4 quadrados de lado A. Então, quem que é a área lateral do cubo? 4 vezes a aresta ao quadrado. Então, tudo no cubo vai estar em função da aresta, né? Quem é a área total do cubo? A área total do cubo é a área de um quadrado desse multiplicado por 6, ó. É 6 vezes a aresta ao quadrado. Quem que é o volume? O volume do cubo. A vezes A vezes A. É o valor da aresta ao cubo. E a diagonal. Quem que vai ser a diagonal do cubo? A diagonal do cubo, pensa o seguinte, ó. A diagonal... Deixa eu pensar no paralelepípedo. Acabamos de escrever, ó. É a raiz quadrada de quem? Não é A quadrado mais B quadrado mais C quadrado? Só que no cubo são todas iguais. Então vai ficar A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Que é quanto? 3 vezes A quadrado. Aqui eu tenho um quadrado perfeito. Agora aqui é uma multiplicação. Esse A eu posso simplificar. Então quem que é a diagonal do cubo? É a aresta do cubo vezes raiz de 3. Beleza? Então essas são as relações que nós temos no hexaedro regular e no nosso paralelepípedo. Beleza, moçada? Então um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!